Olá, você tem ideia de como se desenvolve um remédio? E sabe quais são as previsões econômicas para este ano? Fique ligado, o Mackenzie em Movimento de hoje vai responder essas perguntas. Pílulas, cápsulas, gotas, os remédios normalmente vêm em pequenas quantidades, mas o tamanho não tem nada a ver com o valor. Você sabia que existem remédios que custam até $1 bilhão para serem desenvolvidos? Afinal, por que é tão caro e difícil desenvolver um remédio? Quais são os desafios para se produzir um novo medicamento? Quer saber? Então assista essa matéria. A indústria farmacêutica movimenta 28 bilhões de reais por ano no Brasil. São cerca de 540 indústrias e dessas, 90 produzem medicamento genérico. E se as cifras são tão altas, por que ainda temos tantas doenças sem cura? E por que os medicamentos que são criados demoram tanto para chegar ao mercado? Para podermos entender o que acontece no universo farmacêutico, precisamos primeiro saber como é o desenvolvimento de um novo remédio. No Centro de Ciências Biológicas e da Saúde do Mackenzie, descobrimos algumas pistas para responder nossas perguntas. O Brasil ainda encontra um pouco deficitário nessa área, porque existe ainda uma distância muito grande entre a universidade e a própria indústria produtora do medicamento, né? E há necessidade de grandes investimentos para fazer a síntese de novos fármacos. O desenvolvimento de uma nova droga envolve muita pesquisa e aprovação nos órgãos regulatórios. O primeiro passo é a extração de moléculas que possam ter alguma atividade farmacológica. Onde nós temos mais ou menos a partir de 10 mil moléculas que são sintetizadas, são transformadas quimicamente, estas 10 mil moléculas, 100 moléculas são utilizadas para os testes pré-clínicos, que são os testes em animais. E destas 100 moléculas com provável atividade farmacológica, uma molécula vai virar medicamento. Todo esse trabalho envolve pesquisadores, equipamentos e laboratórios. E o problema é que essas pesquisas custam muito caro. Nós temos uma variação muito grande, mas há casos de fármacos que se transformaram em medicamentos custando até $1 bilhão para o lançamento no mercado. Após o lançamento, as empresas fazem grandes campanhas de propaganda para tentar recuperar o investimento gasto. Então existem alguns medicamentos onde você faz várias transformações químicas, mede a atividade farmacológica, faz os testes pré-clínicos, depois desenvolve toda a fase clínica. Havendo aceitabilidade após esse teste, ele é lançado no mercado, tá? De 5 a 10 anos. Mas mesmo antes de terminarem os testes, as empresas fazem divulgação de suas descobertas. O principal incentivo para as empresas investirem tanto dinheiro no desenvolvimento de novos fármacos é a patente. Ela garante ao inventor que durante 20 anos ele terá exclusividade na venda daquele medicamento, podendo assim ter lucro. Pensando nisso, surgiram os medicamentos genéricos, que depois de expirada a patente, podem ser vendidos sem a marca, por um preço mais baixo. O mercado mundial de similares movimenta cerca de $80 bilhões ao ano. No Brasil, eles representam cerca de 20% dos medicamentos vendidos. Isso porque, em média, eles são 50% mais baratos para o consumidor final. Os altos custos e o longo prazo para os testes pré-clínicos e clínicos tornam o investimento em novos medicamentos muito oneroso. É o caso das chamadas doenças negligenciadas. São doenças infecciosas que afetam principalmente populações mais pobres e expostas à falta de infraestrutura, como água e esgoto tratados. Elas são chamadas de negligenciadas porque não há interesse da indústria farmacêutica em investir em medicamentos para essas populações, uma vez que o retorno financeiro é muito baixo. As principais doenças consideradas negligenciadas são dengue, doença de Chagas, leishmaniose,
hanseníase, malária, esquistossomose e tuberculose. Uma coisa diferente que nós estamos fazendo aqui no Mackenzie, nós já estamos investindo em pesquisa na área de leishmaniose e ainda este ano vamos passar a investir na doença de tratamento da doença de Chagas. Vamos fazer alguns testes pré-clínicos, principalmente para doença de Chagas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas estão infectadas com uma ou mais doenças negligenciadas. É quase 1/6 da população mundial. Os números podem assustar, mas a solução não tem mistério. Investimento em novos medicamentos e políticas públicas que resultem em melhorias na qualidade de vida da população. São os pesquisadores da área de farmácia que transformam bilhões de reais de investimentos em soluções que salvam vidas. Bom, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já com o Mackenzie em Movimento. Existem poucas ciências mais imprevisíveis do que a economia, mas em toda virada de ano nós ficamos antenados para saber quais são as previsões dos economistas. Em 2013 não foi diferente. Mas depois dos primeiros meses, será que as previsões continuam as mesmas? O que podemos esperar para o restante do ano? Convocamos um economista para responder essas perguntas para você. Já estamos na metade do primeiro semestre de 2013 e muitas incertezas ainda rondam a economia mundial. A crise na Europa pode se agravar? E o que esperar das grandes potências econômicas do planeta, como a China, por exemplo? Nós conversamos com Pedro Raffi, pesquisador do NAEC, Núcleo de Análise de Economia Contemporânea do Mackenzie. Ele nos ajudou a atualizar as previsões econômicas para 2013. A boa notícia é que este ano promete ser melhor que 2012. Para 2013 nós podemos esperar um cenário ligeiramente melhor do que o cenário de 2012, com o enfraquecimento da crise na Europa e uma leve recuperação das economias, embora a situação da Grécia e de alguns outros países ainda seja delicada, mas com impactos mais suaves para a economia brasileira, o que significa que nós devemos crescer um pouco mais do que crescemos em 2012. Se em 2008 o Brasil se preocupava com a economia americana, em 2013 as atenções estão voltadas para a Europa e para a China. E como o Brasil depende do comércio exterior para fechar suas contas, o clima de expectativa é grande. Nós temos que tomar cuidado com a própria Europa, uma possível saída da Grécia da zona do euro, o que prejudica a estabilidade da própria moeda e pode afetar outros países. A China é uma economia que ainda cresce, mas a taxa de crescimento caiu, e a China é um parceiro comercial importante do Brasil, o que pode se traduzir numa queda das nossas exportações, caso a economia chinesa não continue crescendo da mesma forma como vinha crescendo. O governo brasileiro tem atuado de forma pontual para estimular o comércio e a indústria, mas essas medidas ainda não surtiram o efeito desejado. E além disso, a inflação volta a ser uma ameaça. Para defender suas economias, vale a pena reavaliar suas opções de investimentos. A remuneração da poupança caiu bastante em função da mudança da regra de remuneração, mas a inflação para esse ano indica que pode ser uma boa alternativa investir em títulos públicos que são ligados à inflação, ou se o pequeno investidor não tem acesso, buscar algum fundo de investimento que esteja atrelado ao resultado da inflação. Esses fundos indexados à inflação, eles se enquadram na categoria dos fundos referenciados ou renda fixa, né? E no nome do fundo normalmente aparece inflação. Desde a crise de 2008, há um forte clima de incerteza rondando a economia, mas os pesquisadores do NAEC prometem ficar de olho em todos os sinais que a economia mundial emitir.
gostaria de falar sobre a importância do Mackenzie no desenvolvimento da sociedade brasileira. Este sempre foi o objetivo desde a sua fundação, quando recebeu filhos de escravos para estudar na escola americana. Implantou a Faculdade de Engenharia, uma das primeiras do Brasil. As salas de aula mistas, onde meninos e meninas estudavam juntos. Foi a primeira universidade brasileira que nomeou uma reitora. Esse espírito de inovação nos segue ao longo dos 143 anos. Buscamos o pioneirismo em nossas ações e nos engajamos nas mudanças ocorridas na sociedade. A Diretoria de Desenvolvimento e Novos Negócios procura manter esse segmento. O Mackenzie Soluções, uma unidade de negócios que atua junto a empresas privadas, públicas e do terceiro setor, é um exemplo disso. Com projetos de consultorias, pesquisa e desenvolvimento em cursos in company, está em franco crescimento. Há mais de 700 convênios de cooperação técnica, educacional firmados, inúmeras parcerias e projetos de consultoria realizados com a expertise e excelência do alto nível dos professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, buscando atender às demandas de mercado. Esperamos esse crescimento dessa unidade de negócio juntamente com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que renda frutos e que possamos deixar às gerações futuras ótimos exemplos, como deixaram os nossos antecessores. O casamento é sempre um momento muito importante em nossas vidas. Mas você sabia que alguns dos costumes nupciais são mais antigos e estranhos do que você imagina? Por exemplo, você nunca se perguntou o porquê de um bolo na festa de casamento? Bem, foram os antigos romanos que começaram com essa história. Mas se você pensa que o bolo de casamento dos romanos era igual ao de hoje, está enganado. Os romanos tinham o costume de quebrar o bolo na cabeça da noiva para trazer fertilidade e abundância. Quando não se tinha bolo, o jeito era jogar trigo ou farinha na cabeça da coitada e comer os restos para trazer sorte. Azar mesmo, só o da noiva, né? Falando em noiva, antigamente elas se vestiam de forma diferente das noivas atuais. Se hoje a noiva se casa de branco, na Idade Média a moda era casar de vermelho, que significava sangue novo na família. Outra coisa diferente eram os casamentos arranjados. Na época, era comum que as meninas ficassem noivas entre os 3 e 5 anos de idade. Reza a lenda que o primeiro casamento por amor foi o da Rainha Vitória, da Inglaterra. Ela era apaixonada por seu primo, mas a tradição dizia que ninguém podia pedir uma rainha em casamento. Então, ela mesma resolveu fazer o pedido. O príncipe aceitou e eles foram felizes para sempre. Ou quase isso. O tempo passou, mas todos esses costumes continuam garantindo uma festa bem bonita, com direito a belos vestidos, decorações luxuosas e bolos de princesa. A única diferença é que agora as noivas não precisam mais se preocupar com doce no cabelo. O programa Mackenzie em Movimento chegou ao fim, mas no domingo que vem, às 10h30, nós estamos de volta. Até mais!